Oiê, vamos falar de repertório? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, para poder te ajudar a poder saber como que você tem repertórios para todas as redações e também de temas, e também até mesmo falando de outros vestibulares, eu vou falar sobre 3 repertórios que eu acredito que você tem que saber decorado de qualquer forma para você conseguir utilizar em qualquer tipo de tema de redação. Obviamente, aqui eu tô falando de uma perspectiva de uma redação que você precisa trazer o repertório de fora dos textos motivadores, o que é muita cara do Enem. Existem alguns tipos de redação que você não sequer precisa necessariamente trazer repertórios de fora dos textos motivadores, mas você é bem-vindo a trazer se ajudar você na sua argumentação, como é o caso da Unesp, da UEA, ou também até mesmo da FUVEST. Só que tem outras redações que trazer um repertório de fora dos textos motivadores não te ajuda tanto, porque é melhor você saber como utilizar as informações dos textos motivadores do que você trazer repertório de fora, como é o caso da Unicamp. Mas aqui eu vou falar para caso você esteja praticando para redação, para ter repertórios e o que eu considero como são repertórios que você consegue utilizar com muita facilidade em muitos temas e que, se você dominar muito bem, você já sempre tem um repertório no seu bolso que você consegue utilizar de qualquer jeito. O primeiro deles, eu acho que não vai ser surpresa para ninguém, que é a Constituição de 88. A Constituição de 88 é o que garante a todos os brasileiros direitos inalienáveis, ou seja, a pessoa nasceu, ela tem aqueles direitos. O que muitos temas vão trabalhar é da falta desse direito ser garantido. É por isso que, em vez de a gente utilizar esse tipo de repertório como um repertório que fala que a sociedade é assim e, portanto, isso, a gente fala que a gente tem a Constituição Federal e existe um problema que, apesar de existir essa lei não está sendo garantida. O que se trabalha muito com os temas de redação é a falta dessa lei estar sendo garantida. E não se ela existe ou não existe, o que é uma coisa que muitas pessoas acham é que a gente tem que criar uma lei e a lei resolve-se si por si só o problema. Muitas vezes, não, já existe uma lei, o problema é a garantia dessa lei. O segundo não é exatamente o nome de uma pessoa, mas é mais ou menos o que a gente poderia ter uma categoria de filósofos que são os filósofos contratualistas, ou seja, do contratualismo, que é a ideia de uma assinatura de um contrato entre a sociedade e quem o governa. A ideia do contratualismo, ela vai por muitas pessoas, que é a ideia de que a gente abdica de alguns direitos nossos, ou de toda a nossa liberdade, ou de parte da liberdade, para que a gente seja governado e a gente tenha a garantia de que a gente não precisa, de fato, ter esse governo por cada uma das pessoas. Você não precisa ficar por você só, garantindo a sua segurança, a sua educação, a sua saúde. Existem pessoas específicas no governo que vão garantir isso. O ponto é que você vai ter que, nesse tipo de uso de repertório, você precisa falar que existe uma falta do governo garantir esse tipo de serviço e explicar por que esse tipo de serviço não está sendo garantido ou não está sendo usado como a lei. É muito comum que você possa até mesmo conseguir utilizar com a Constituição de 88 esse tipo de repertório também, porque você está falando de uma lei que existe e ela não está sendo executada. Você pode colocar também esse repertório na mesma redação. Eu acho que o terceiro, que apesar dele ter sido muito famoso há uns 5 anos atrás, eu acho que ele ainda explica muito bem algumas relações do que a gente tem atualmente, que é o filósofo Bauman. Você pode também utilizar outros tipos de filósofo, mas o Bauman ele fala muito dessa coisa da liquidez das relações modernas. Tanto que ele fala de amor, como ele fala também da instantaneidade. Ele foi um filósofo que ficou por muito tempo famoso nas redações e que muitas pessoas queriam utilizar pelos conceitos dos tempos líquidos e da modernidade líquida. Eu acho que ele ainda explica muito bem muitos dos problemas que a gente tem atualmente, falando de como a gente tem essa individualidade, a gente tem essa falta de espera, que a gente também não tem essa ideia a longo prazo. E utilizar ele é um bom repertório porque ele encaixa bem com muitos temas. Não só os outros 2 repertórios que eu falei, também encaixam muito bem com vários temas, mas o Bauman ele dá uma ideia um pouco melhor do que você pode utilizar quando o tema não é especificamente sobre lei, que é o que eu falei sobre o caso de temas como FUVEST e também a Unesp, porque muitas das vezes a gente vai ver um tema da FUVEST, a gente não consegue falar sobre a Constituição de 88, não consegue falar dos filósofos contratualistas, porque não tá falando de uma lei, não tá falando de um problema social, tá mais falando de um paradigma, tá falando de uma complicação social entre indivíduo e sociedade. O Bauman, nesse tipo de repertório, é muito bom. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Claro que existem outros tantos repertórios que eu acho que eu poderia colocar aqui, como eu poderia até mesmo falar da Sociedade do Cansaço, como eu também poderia falar da ideia do Michel Foucault e o poder, ou até mesmo falar da Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas eu acredito que você sabendo já desses 3 repertórios para utilizar em qualquer tema,
eu acho que fica bom para você poder conseguir já ter uma redação muito boa. Se você acha que tem um tema que você não consegue utilizar esses três repertórios, eu quero que você escreva aqui embaixo nos comentários para eu te mostrar como que eu usaria, ou até mesmo dar um exemplo de um parágrafo que eu usaria esses três repertórios. Eu acredito que muitas das vezes quando a gente fala de repertório, não é o que você está utilizando, mas é como você utiliza. Muitas das vezes, quando eu ensinava meus alunos, eu sempre falava que Rei Leão era um repertório que você conseguia utilizar em qualquer redação. E se você acha que não dá para utilizar Rei Leão em algum tema de redação, escreve aqui nos comentários que eu vou te mostrar que dá para usar sim. É tão importante você perceber essa ideia de que o repertório não é o que você usa, mas como você usa. Eu já gravei um vídeo falando sobre como uma pessoa utilizou a Bíblia como repertório na redação do Enem e teve a nota máxima. Mas se o que você está procurando são outros repertórios para poder utilizar numa redação, eu tenho uma playlist mostrando vários repertórios de como você pode utilizar na sua redação para poder te ajudar a você ter um bom repertório e escrever uma boa redação. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui, espero que você tenha um bom dia e se vê no próximo vídeo. Até mais!